Vale analisar Parenthood, justamente quando a gente fala sobre essa série, que é uma das séries mais gostosinhas, mais bonitinhas de se assistir. São 6 temporadas, ela tá na Netflix, tá bom? E aí, hoje a gente vai conversar, a gente vai analisar justamente essa personagem que, pra mim, é horrível, é um personagem terrível, é uma personagem difícil de engolir, difícil de assistir, mas que devemos, né, acompanhar, porque ela traz muitos ensinamentos para todos nós. Ela nos ensina efetivamente como não ser, ela nos ensina as consequências que os nossos atos trazem para a gente, para a sociedade, para as pessoas que nos cercam, e ela nos mostra o que acontece quando a gente não amadurece emocionalmente, efetivamente. Então a gente está aqui lidando com a Sarah, né? Que os, os dubladores. Gente, dublador, por favor, dublador. Eu sei que o seu trabalho é muito difícil, eu sei que tem muita inteligência artificial aí querendo, né, roubar o seu trabalho, mas por favor, por favorzinho, quando vocês forem traduzir as coisas, dublem pra gente, né? Quando vocês forem dublar, dubra com português do Brasil, tá? Porque esse negócio de ficar falando Sara com sotaque é a coisa mais horrível que existe no mundo, porque a fala inteira do dublador é sem sotaque, e aí quando ele vai falar o nome dela, Sarah, porque o autor, os atores lá dos Estados Unidos estão falando com Sarah, aí eles querem traduzir com Sarah. Gente, é Sarah, tá? Então, por favorzinho, fica esse pedido aqui, né? Fechando parênteses da fã, bora lá falar justamente sobre essa personagem. É uma adulta num corpo de uma criança. Porque os comportamentos, os jeitos, os trejeitos, as roupas, tudo nela indica uma criança não amadurecida, uma criança que esqueceu de crescer. E as atitudes, os comportamentos, as falas são todas referidas a uma mulher que esqueceu de crescer. Gente, quantos de nós se vê aí ao longo dos tempos sendo efetivamente aquela criancinha que nós somos lá no passado, na tenra idade? Isso é natural, sabe? O amadurecimento emocional, ele é algo que é conquistado, é algo que é adquirido com o tempo mesmo. E geralmente, via de regra, o nosso amadurecimento emocional não acompanha a nossa idade cronológica. Então, via de regra, o nosso amadurecimento emocional ele vem assim aos trancos e barrancos. A gente vê crianças como em Shameless, crianças que amadurecem muito antes do tempo. E a gente vê adultos como a Sarah, por exemplo, que esqueceram simplesmente de amadurecer, simplesmente esqueceram de crescer, né? E aí a gente vê o desenrolar da vida de uma pessoa que infantiloide, de uma pessoa que esqueceu de crescer. Então, é uma pessoa que a qualquer problema volta para a casa dos pais. É uma pessoa que tem 2 filhos, mas não assume a maternidade como deveria. É uma pessoa que não tem uma carreira, que não tem um futuro profissional, que não tem dinheiro e não consegue guardar dinheiro. É uma pessoa que sai comprando compulsivamente. É uma pessoa que sai falando, né, o que quer, quando quer, como quer, não pensa no impacto que as palavras dela pode ter e consequências que as palavras dela podem trazer para o outro. Então ela cria 2 crianças se comportando como sendo a terceira. Ela cria 2 crianças, 2 filhos, se comportando como se ela fosse a terceira criança. E aí vai tomando uma série de atitudes, uma série de comportamentos, uma série de trejeitos que a gente vai vendo que a criança da série é justamente ela. Fernanda, mas você não está sendo muito pesada, você não é uma psicanalista, então você deveria ter mais
mais cuidado, né? Mais atenção. É, sou, mas eu também sou fã da série, eu também sou uma pessoa humana, e aqui você sabe que a gente traz esse viés, essa visão psicanalítica, mas não deixa de falar sobre a série, sobre os personagens, sobre o reflexo deles no dia a dia. Então, como a nossa conversa aqui é para além do consultório, né? É para além da sessão de terapia, sim, eu me permito falar efetivamente quais são os meus personagens preferidos e não preferidos, dar os meus pitacos e minhas opiniões também, porque a gente está falando de arte, né? E arte é livre, arte a gente, enfim, se vê aí movido. Bom, o que a gente pode falar sobre essa dinâmica da Sarah, e é Sarah, não é Sarah, né? O que a gente pode falar sobre essa dinâmica da Sarah com os filhos dela? Ela ainda não entendeu que ela é mãe. Por diversas vezes a gente vê acontecendo aí no dia a dia, em volta dela, essa falta de consciência do que o que ela fala e o que ela faz tem impacto direto na criação e formação das crianças. Tanto é que a filha dela é uma miniatura dela mesma, porque a filha dela repete, reproduz exatamente tudo que ela fez e tudo que ela faz. A filha dela é uma mini ela, sabe? Por quê? Porque quando você tá ali lidando com uma amiga, automaticamente você vira igualzinho a sua amiga, né? Você já percebeu que o tom de voz que você conversa com a sua melhor amiga geralmente é o mesmo tom de voz que ela mesma tem, e aí vocês se aproximam. Você já percebeu que os trejeitos, as roupas, os jeitos, geralmente essa sintonia, essa sinergia acontece. Então, aqui com a Sara e a filha dela, acontece exatamente a mesma coisa. Elas têm aí uma sinergia, porque a Sara, a filha dela, é uma reprodução completa dela. A filha dela tá ali olhando para a mãe, mas enxergando uma amiguinha, então ela não consegue ver uma adulta. Tanto é que quando ela tem um problema mais pesado, um problema sem solução, ela não consegue ver a mãe, como uma adulta na sala. Ela vai procurar outras pessoas, terceiros, tios, amigos, ah, parentes que estejam ali, os avós dela cumpriram muito esse papel de maternar a filha dela, né? Então, a filha dela vai muito buscar os outros, vai buscar fora o que ela deveria encontrar em casa, que seria esse apoio emocional, que seria esse suporte emocional, que seriam essas lições adultas de como se tornar e como resolver de forma adulta as questões da vida adulta, né? Mas ela não consegue encontrar isso. O filho, então, fica totalmente travado, porque ele não tem a paternidade dos filhos dela é uma paternidade muito torta, né? Porque o pai deles é adicto, é um pai viciado. Por ser uma pessoa viciada, ele tem lá as questões dele, que a gente não entra aqui porque a gente entrou e vai entrar muito mais ainda no Shameless para falar dessa questão especificamente sobre os vícios em entorpecentes, em álcool, enfim. A gente vai falar mais em Shameless porque fica mais evidente. Aqui nessa questão, a gente traz a codependência da Sarah, porque como ela não cresceu, não amadureceu, ela fica buscando justamente um alicerce ali nas pessoas. E não é codependência, eu falei errado, porque na verdade a Sarah não fica querendo pessoas para ela salvar ou para ela ajudar. Ela fica querendo que as pessoas a salvem, que as pessoas a ajudem, porque ela não se vê adulta. Ela não se porta e ela não se enxerga. Tanto é que você vê os comportamentos que ela tem, as falas que ela tem, por exemplo, quando o Adam dá um emprego para ela na empresa dele, na qual ele é gestor, ele é CEO da empresa, é diretor, né, da empresa dele de calçados há muitos anos, e ela entra para trabalhar ali como estagiária, ou seja, ele inventa um emprego para ela, um cargo que nem existiria,
ele inventa um cargo para ela, porque o Eden, como a gente viu no episódio passado, ele é aquele salvador da família, ele é aquele provedor da família inteira que ele precisa abraçar todo mundo, né? O Eden, sim, ele tem essas características de codependência, que é quando a pessoa quer salvar o universo e esquece de si mesmo, né? Então ele realmente ele tem esses traços de codependência, porque ele quer salvar os outros e esquece de si mesmo. A Sarah, ela tanto não tem modos que ela, você vê ela invadindo a sala do diretor da empresa, que é o irmão dela, no momento de reunião e querendo conversar sobre assuntos pessoais dela, no momento da empresa, no momento da reunião com o dono da empresa, ela entra e não quer saber e não percebe, ela não tem noção. Gente, você pode ensinar qualquer coisa para as pessoas, mas você não consegue ensinar noção. Se a pessoa aos 40 anos ainda não aprendeu a ter noção, dificilmente ela vai aprender em algum momento da vida. Sabe, dificilmente. E olha que eu acredito muito no ser humano, hein? Mas pessoas como a Sara, que não tem noção, pessoa não tem noção. Eu não vou dizer que não tem berço, porque eles foram criados pelos pais que a gente acompanha na série. E são pais fantásticos, têm os seus senões, tem, todo mundo tem, mas a gente não vai dizer que eles são disfuncionais, porque aqueles pais não são, entende? Eles cumpriram ali as etapas, os papeizinhos que é cobrado, né, pela sociedade, eles cumpriram direitinho. Mas a Sarah não tem noção. Ela entra, a irmã dela mais nova, a irmã mais nova é advogada de um grande escritório, querendo, concorrendo a uma vaga para sócia, ela invade o escritório da irmã mais nova a qualquer tempo, sem qualquer pré-aviso, como se aquilo ali fosse o quintalzinho delas. Como se o ambiente profissional, o ambiente de trabalho da família dela, fosse um quintal, fosse uma sala, fosse o quartinho deles. Ela não tem noção, não tem noção. Eu quero saber, me conta aqui nos comentários se você convive. Espero que não seja, mas se você convive ou se você é uma pessoa dessa que não tem noção do mundo, noção dos espaços das pessoas, noção do que é cabível, do que não é cabível, do que pode, do que não pode, me conta aqui para a gente poder ampliar essa conversa, essa resenha aqui que está muito boa. Então, o que que acontece com a Sara? Uma das consequências que a gente traz aqui é justamente essa falta de previsibilidade profissional, previsibilidade funcional. Ela não sabe arrumar a cama, ela não sabe cozinhar, ela não sabe eh, fazer coisas elementares, sabe? Do dia a dia, fazer um café. Ela não sabe fazer as coisas. Eu falei só de coisas domésticas, né? Mas não, é como esse negócio do emprego. Ela não sabe que no ambiente de trabalho você não invade o espaço do outro. Ela não sabe que existe hierarquia dentro da empresa. Ela não sabe que existem departamentos. Então, dentro da empresa que o irmão dela arrumou para ela ficou, né, romanticamente com o rapaz do armazém, do galpão da empresa, o operador de máquina da empresa, e depois, num tempo depois, sem menor responsabilidade afetiva, ela foi lá e simplesmente ficou, trocou o operador da empresa, o operário da empresa, pelo dono da empresa. E aí se relacionou com ele, mesmo sabendo que isso poderia prejudicar o trabalho do irmão dela. Aliás, ela nem concebeu que isso poderia prejudicar o trabalho do irmão dela. Porque ela não mede consequências, não existem consequências para ela. Ela mudou com os filhos dela sem olhar para o filho dela. Ela não sabe a carência que o filho dela tem, ela não percebe o filho dela. Ela não enxerga os filhos dela. Ela enxerga amigos. Entende? Então, isso a gente tem como trabalhar na terapia, essa questão do amadurecimento emocional? Tem. A questão da noção, a gente tem como trabalhar na terapia? Eu te digo que sim, tá? Mas
eu observo que, assim, é muito mais difícil você implementar noção para as pessoas que não têm noção. Você pode ensinar habilidades, você pode ensinar várias coisas, mas noção é complicado. Mas enfim, terapia serve para um monte de coisa também, então dá pra gente conversar sobre essas questões que te afligem, tá bom? Me diz, qual é seu personagem favorito ou menos favorito, o mais odiado na série Parenthood? Bora prosear? Bora ampliar essa conversa para mais e mais e mais aqui nos comentários? Então se inscreve no canal, curte esse vídeo para chegar para mais pessoas, para a gente poder conversar sobre isso, sobre essas questões do amadurecimento emocional. Beijo, reverbera comigo. Tchau!